Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O desemprego que afeta os dois cônjuges de um casal continua a aumentar. Dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional dão conta que os casais nesta situação representam já quase metade das pessoas inscritas nos centros de emprego. Disparou o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados. Um aumento de 83,4% no mês de fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado. Ao todo, serão mais de 13 mil os casais que estão nesta situação. A tendência já tinha sido verificada no mês de janeiro deste ano e voltou a aumentar de janeiro para fevereiro em 1,5%, ou seja, mais 200 casais ficaram sem emprego. Dos cerca de 700 mil desempregados registados nos centros de emprego de Portugal continental até ao mês de fevereiro, cerca de metade eram casados ou viviam em situação de união de facto. Estes dados são do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Recorde-se também que, nestes casos em que ambos os cônjuges estão desempregados e caso o casal tenha filhos a cargo, pode pedir uma majoração do subsídio de desemprego. A majoração de 10% de subsídio para cada beneficiário está atualmente em vigor, mas deveria terminar em dezembro de 2012. O Governo decidiu alargá-la este ano e manter a majoração sobre o subsídio de um dos membros do casal quando o outro elemento deixa de receber a prestação, algo que não acontecia no ano passado. Uniões de facto e famílias monoparentais, sem direito à pensão de alimentos decretada por tribunal, estão incluídas neste aumento. Esta medida foi criada em 2011 no âmbito do Programa de Emergência Social. Hoje foi debatida e votada a moção de censura do Partido Socialista ao Governo. Sem grandes surpresas, a moção foi chumbada pela maioria PSD-CDS, beneficiando dos votos a favor das bancadas do Bloco e do PCP. A moção socialista é uma ruptura total com o Governo de Passos Coelho. Na primeira intervenção, António José Seguro defendeu uma reestruturação profunda do Programa de Ajustamento de Portugal. Coube a Paulo Portas e a Carlos Jorrinho as intervenções finais neste debate. Um assunto que iremos retomar mais à frente neste jornal, no comentário com Eduardo Vítor Rodrigues. A Câmara de Matosinhos apresentou o plano de intervenção global no sistema semafórico do concelho. O cruzamento de Brito Capelo com a rua Sousa Aroso terão o primeiro equipamento do género, um novo sistema que vai permitir à autarquia saber em tempo real as avarias dos semáforos. À chegada eram algumas as dúvidas sobre um cruzamento que já deu muito o que falar. Há algum tempo que os semáforos neste local, no cruzamento de Brito Capelo com a rua Sousa Aroso, deixaram de funcionar. Apesar das muitas intervenções da autarquia, a verdade é que desde o ano passado que constantemente avariavam. Segundo a autarquia, o problema era mesmo da instalação, já ser antiga. O sistema que aqui estava, que tem uns anos, mostrou que já não é fiável, portanto que não faz sentido, porque era um sistema que usa o báculo, portanto o báculo é pronto, e o báculo, por causa de, sobretudo, estarmos aqui numa zona que tem, obviamente é mais exposta, costuma ter muitos problemas e, portanto, o que nós ficamos cansados também nós de tantas avarias neste sistema e, portanto, decidimos alterá-lo. Agora vão ser alvo de uma intervenção integrada numa obra muito mais vasta, que será no novo plano de intervenção global no sistema semafórico do concelho. Um plano que tem previsto um novo sistema que vai permitir à autarquia saber, em tempo real, quando um semáforo avaria. Vai deixar de ter báculos, isto é, vai deixar de ter aquelas peças que sistematicamente passam a vida a variar e que são objeto de sistemáticas intervenções, e vamos colocar um outro sistema que deixa de ter qualquer... é muito mais fiável e, além disso, vamos fazer uma outra coisa que eu entendi que era extremamente necessário, fazer um investimento relativamente a um sistema que nos permita detectar em tempo real qualquer avaria em qualquer semáforo, em qualquer sítio do concelho.
No início deste plano de intervenção vão apenas sofrer obras os casos mais graves identificados pela autarquia de Matosinhos. Nós temos neste momento um montante global anual para este tipo de semáforos de cerca de 200 mil euros. É o que a cidade precisa, ou o Conselho precisa, para manter o seu sistema em bom funcionamento. Está contratado, sempre esteve contratado. Agora, o ponto é que nós vamos intervir especificamente nos 3 ou 4 pontos que, pela sua natureza, provocam normalmente problemas. O cruzamento da Rua Brito Capelo com a Rua Aroso vai agora ter um novo sistema de semáforos que estarão concluídos no prazo de 15 dias. Seguimos agora com a atualidade regional. O vereador socialista Correia Fernandes apelou a Rui Rio pela suspensão do rebentamento da segunda torre do bairro do Aleixo, no Porto, agendado para o próximo dia 12 de abril. O presidente da Câmara considera que esta posição é uma obstinação completa, acabando por não dar ouvidos ao vereador. No documento de apelo veio a ressalva de que no próximo dia 12 a cidade vai abater ao seu património mais 3.900.000 euros, que se multiplicam por 2, pois há cerca de um ano a mesma quantia também ficou reduzida a pó em menos de 5 segundos com a demolição da primeira torre. Segundo o PS, a Operação Aleixo custará quase 20 milhões de euros aos cofres municipais, ou seja, terá reduzido, na opinião dos socialistas, a pó, a cinza e nada, 10% dos últimos orçamentos anuais da Câmara Municipal. Uma plantação de cannabis foi descoberta pela PSP do Porto no sótão de um prédio antigo, na Rua do Bom Jardim. O alerta foi dado por uma vizinha após ter detectado indícios de abandono no último piso do prédio. A janela aberta, por onde entrava a chuva, já começava a dar nas vistas e ao local foi chamada a PSP, que encontrou 30 pés de cannabis e uma estufa adequada ao cultivo de cannabis com sistemas automáticos de rega e de aquecimento. Ao que tudo indica, o apartamento estava alugado a um jovem português que se encontra para fora e que a polícia tenta agora localizar. O comandante da PSP adiantou que as plantas seriam depois submetidas a um processo de secagem no mesmo local. A Direção-Geral das Artes não beneficiou o Festival Internacional de Teatro da Expressão Ibérica FIATEI no Porto, nos resultados dos concursos de apoios diretos anuais, bienais e quadrienais na área do teatro. O diretor do FIATEI afirma que nos próximos dias a estrutura do festival irá reunir-se e que em cima da mesa estará a possibilidade do término do festival. O festival foi avaliado pelo júri do concurso como sendo um projeto de gestão não coerente nem consistente. A Direção-Geral das Artes critica o facto de, apesar de ser pretendido um apoio para 4 anos, não ser apresentada qualquer programação para 2014, 2015 e 2016. 20 foram as estruturas apoiadas a norte, entre as quais está o Teatro do Bolhão, contemplado com quase 103 mil euros. O edifício AXA no Porto é a nova casa do projeto Primeira Avenida. O edifício de 7 andares foi reabilitado e preparado para acolher arte, cultura e animação nos aliados. O espaço passará a ser um local central de animação, com mais de 50 salas disponíveis para os agentes culturais e artísticos da Invicta. Este projeto conta com o apoio da Fundação de Serralves, da Casa da Música e da Academia Contemporânea do Espetáculo, entre outros agentes artísticos do Porto. 2013 assinala os 250 anos da Torre dos Clérigos. O monumento é um dos cartões de visita da cidade do Porto e um marco da arquitetura barroca. É uma tarde solarenga, como outra qualquer. Lá em cima, o relógio dá 5h25. Na rua, passam a passo acelerado agentes da cidade, mas também turistas. A ninguém é indiferente a Torre dos Clérigos, um dos símbolos da Invicta que este ano vai comemorar 250 anos. Um bom motivo para não se deambular de cabisbaixo na cidade e erguer a cabeça para o céu.
São 2 séculos e meio a fazer companhia à cidade e as delícias de quem é audaz o suficiente para subir os 255 degraus até ao cimo. A obra barroca é assinada pelo italiano Niccolò Nasoni, o arquiteto que projetou a igreja e a torre que se ergue à cabeceira. A igreja foi construída em 1732, a torre entre 1748 e 1763. A obra foi impulsionada pela Irmandade dos Clérigos Pobres, que talvez na altura não imaginasse o impacto visual da Torre dos Clérigos na cidade. É impossível não olhá-la perto ou longe, onde ainda é avistada. É feita de granito, tem 6 andares e ergue-se com 76 metros de altura, que lhe conferem uma monumentalidade indiscutível. Só de fora é um encanto apreciar, mas a visita vale a pena e a originalidade de Nasoni, usada no interior da igreja e da torre, é um desafio a descobrir o monumento por dentro. Este ano, muitas surpresas são de esperar para as comemorações dos 250 anos. Por exemplo, para os mais golosos, um chocolate vai ser apresentado com o nome Clérigos em 2013. No número 34 da Rua de Belo Monte, na cidade do Porto, há uma escovaria com 85 anos que ainda resiste ao tempo e à mecanização que este ofício já sofreu. Fazem-se escovas para os mais variados fins, tudo pelas mãos habilidosas dos trabalhadores desta loja. Na família, há 3 gerações. A escovaria Belmonte é a mais antiga da cidade do Porto e uma das únicas a fazer escovas de forma manual. Desde 1927, na Rua da Baixa da cidade, com o mesmo nome, tem para oferecer escovas para os mais variados fins. Desde escovas industriais, escovas de fatos, escovas das senhoras pôr pó de arroz, escovas de ouribos, que é para aqueles encastoadas em prata, não sei o que se vê muito ainda a vender nos ouribos. Escobilhões para lavar garrafas, biberões e essas coisas todas, portanto, escobilhões para limpar chaminés. Os principais clientes são da indústria têxtil. A crise já se sente, mas não muito. Por isso, este ainda é um negócio em que vale a pena apostar. Coiso. Isso mesmo, Coiso é o nome da mais recente escova produzida neste espaço. A ideia foi de um designer que passou na loja e achou que seria oportuno criar uma coisa que terá a utilidade que lhe quiser dar. Pode ser uma escova para a roupa, uma bola anti-stress ou servir até como enfeite da árvore de Natal. A próxima geração a assegurar o negócio terá que mecanizar o serviço, porque já não há ninguém a querer aprender esta arte manual de fazer escovas. Eu espero que um dia o meu filho possa vir a querer continuar com isto, se calhar mais com isto mais mecanizado, se calhar, não é? Não tanto manual, porque depois também as pessoas não querem trabalhar, não querem fazer este tipo de trabalho. Nesta loja, tanto se podem fazer escovas de 2 como de 300 euros. O preço varia conforme o tipo de escova, o tamanho e o material de que é feita. Já agora, sabe de que materiais se pode fazer uma escova? De nylon, de pelo de cavalo, de porco, de texugo ou de marta. Tudo materiais que são difíceis de encontrar no nosso país. Por isso, a maior parte tem que ser importado. Escoveira há 33 anos, a Dona Fátima, colaboradora da escovaria, é uma das únicas no país. E embora não se importasse de ensinar o ofício a alguém, não há quem queira aprender. Foi o meu primeiro emprego mesmo. Vim para aqui com 16 anos. Não querem aprender isto. Ninguém quer aprender isto. Trabalharam aqui uns rapazes, mas quiseram outra coisa também. Depois de aprender, o trabalho não é difícil e por dia conseguem-se fazer em média 9 a 10 escovas. Nesta loja já trabalharam mais 5 pessoas que, com o decréscimo natural das encomendas, foram sendo dispensadas. Hoje aqui não se trabalha em quantidade, produz-se sim à medida das necessidades que os clientes apresentam e criam-se escovas conforme a finalidade para que venham a ser usadas. Seguimos agora com o comentário neste Jornal Regional, hoje com Eduardo Vítor Rodrigues. Olá Eduardo, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Hoje foi debatida e votada a moção de censura do Partido Socialista ao Governo. Não sei se assistiu ao debate por completo, mas trouxe algum argumento de novo a este debate?
Assisti e julgo ter assistido a dois grandes momentos. Eu penso que a apresentação da moção de censura pelo secretário-geral do PS foi uma apresentação relativamente bem conseguida. Uma apresentação preparada. Mas o segundo grande momento, pela ordem cronológica no debate, foi de facto uma intervenção de aparente improviso do Francisco Assis, que do meu ponto de vista terá sido mesmo um momento alto do debate. Muito aplaudido. Sim, independentemente disso, o Passos Coelho teve também muitos aplausos, mas do meu ponto de vista foram os aplausos da praxe nestes contextos. Francisco Assis fez de facto uma intervenção onde coloca as coisas de uma forma muito precisa e fez aquilo que António José Seguro não podia fazer, porque António José Seguro estava a fazer sobretudo a apresentação da moção e Francisco Assis fez um pouco retrospectiva do comportamento, a meu ver, cínico que o PSD tem tido ao longo destes 2 anos. Em primeiro lugar, disse claramente na cara do Primeiro-Ministro como ele tinha sido o verdadeiro responsável pela entrega do país à Troika, porque quando o Passos Coelho se recusa a subscrever, a assinar, a aprovar o PEC 4, aquilo que sabia que estava a fazer era a deitar o governo abaixo e era sobretudo a atirar-nos para um plano de resgate que haveria de ser consumado 2 meses depois. E isso é particularmente importante, porque essa justiça histórica tem um dia destes que ser feita, até para acabar com um mito urbano que está a passar, que é o PS levou o país à bancarrota. E hoje isso começa a ser cada vez mais explicado, o tempo tem ajudado, mas sobretudo hoje Francisco Assis colocou não apenas a questão no debate económico e no debate político, mas colocou a questão no debate, vamos dizer, no comportamento ético e político dos agentes. E desse ponto de vista ficou hoje muito claro que o PSD chegou a um momento de fim de linha, mas chegou a um momento de fim de linha que tem o seu quê de trágico, porque além de chegar a um momento de fim de linha com o país num estado degradante, o PSD, quase que me apetecia dar o exemplo, mata com as armas, morre com as armas com que matou há 2 anos. E, portanto, o que mostra de alguma forma que na vida política, não é que a história se reproduza, mas estes comportamentos são comportamentos que tendem a criar um estado de espírito entre os atores que a certa altura já não é de gestão, é de vingança, é de ajuste de contas e isso parece-me hoje muito evidente naquela Assembleia da República. No final da intervenção de Jerónimo de Sousa, o líder do PCP dizia algo como devia demitir-se ou ser demitido. Isto é alguma espécie, ou esta moção pretende ser alguma espécie de pressão sobre Cavaco Silva? Eu penso que ninguém acredita que Cavaco Silva seja pressionável pelo simples facto de que toda a gente já percebeu que o Presidente da República é neste momento um fator neutro na análise, não por ser neutro, por ser um fator de equilíbrio e de neutralidade na ação, mas porque é um fator neutro no sentido da nulidade com que tem gerido todo este processo, com óbvias perdas para o país. Aliás, o papel de Cavaco Silva também na entrega do país à Troika é um papel que está por explicar, que José Sócrates começou a explicar na entrevista que deu semana passada, mas que começa a ser evidente que é um papel perverso em muitos momentos da vida do país e sobretudo nos últimos tempos da vida política do país. Por isso eu não acredito que haja possibilidade de grandes pressões. Acredito, isso sim, que o PCP tenha chegado à conclusão que tem que olhar para este momento histórico como um momento de grande responsabilidade. Ainda assim, tivemos a oportunidade de ouvir Bernardino Soares, por exemplo. Que colocava uma pergunta ao Partido Socialista muito clara, que é se quer mudar de governo ou as políticas. Muito e qual é a posição do Partido Socialista em relação a esta pergunta da bancada do PCP? E Bernardino Soares faz esta coisa extraordinária, que é num debate de uma moção de censura ao governo, ele consegue falar mais do PS e atacar mais o PS do que faz ao governo. O que deixa aqui uma dúvida aos cidadãos, que é o que é a esquerda.
E como é que é possível encontrar uma alternativa à esquerda se a própria esquerda não se entende? Nós criticamos dá sinais muito... de estar fraturada. Fraturada e com complexos de partidarite, porque verdadeiramente aquilo que se percebe é que, muito no Bloco de Esquerda, mas sobretudo no Partido Comunista, nós encontramos um perfil da ação política que tem uma preocupação menos evidente com o país e uma preocupação maior com a afirmação e com a manutenção de um nicho de eleitorado que eles julgam que é perpétuo. E eu, por acaso, tenho a impressão que a esquerda crescerá, não à custa do seu discurso dilacerante uns contra os outros, mas à custa de um projeto credível. A direita tem sido atacada por ser uma direita que se une de forma instrumental, e é verdade, muitas vezes com contradições, como se percebe pelo incómodo do CDS nesta coligação. Mas verdadeiramente a alternativa que devíamos encontrar à esquerda não só não é evidente, como ainda por cima dá sinais de um divisionismo absolutamente artificial e assente numa lógica de partidarite que é, do meu ponto de vista, assustadora. É algo que o secretário-geral do Partido Socialista deverá lutar para, ou seja, estreitar relações? É muito difícil, é muito difícil. Eu sempre acreditei, e nos últimos tempos, nos últimos 2 ou 3 anos, muito mais fortemente, sempre acreditei que quanto maior fosse a intensidade da crise e da instabilidade no país, mais a esquerda tinha a obrigação, em nome dos cidadãos, de se unir. E de se unir não por um projeto de governação apenas no sentido minimalista, mas porque há muita coisa que une a esquerda neste momento. E eu penso que a mais importante de todas, ainda por cima, é um desidrato histórico, que é a defesa da Constituição. Porque aquilo que está a ser perpetrado, não apenas na letra da lei, mas nas letras das leis que este governo vem criando, mas também na ação que este governo vai tendo, é tentar fazer uma alteração encapotada da Constituição, que era de facto o verdadeiro desidrato de Passos Coelho, antes mesmo das últimas eleições. E, portanto, eu julgo que ou a esquerda se entende rapidamente, ou nós vamos franquear o caminho à direita para promover aquilo que é o seu desidrato histórico desde 25 de Abril, ou desde 76, que é promover um ajuste de contas com o 25 de Abril e promover um ajuste de contas com a Constituição Portuguesa, que tem sofrido ajustamentos historicamente razoáveis, mas que hoje está perante um dilema, que é um dilema de mudança estrutural para um modelo de sociedade completamente diferente daquela que temos hoje, ou a manutenção de um regime constitucional claramente assente numa divisão de poderes, naturalmente, mas claramente assente num papel importantíssimo do Estado e do Estado Providência, do Estado Social, na vida dos cidadãos. Eu penso que, mais não fosse isto, devia unir a esquerda. E a esquerda tem andado muito partida nesta lógica de ver quem apanha o nicho, será que numa união eu perco o nicho do meu eleitorado? E, portanto, este calculismo está a fragilizar, do meu ponto de vista, a esquerda. A coligação foi muito atacada, nomeadamente no que diz respeito à posição do CDS-PP em relação à iminente remodelação dentro do governo. É este facto que pode, de facto, destabilizar o governo de Passos Coelho? Sabe, eu julgo que o principal ataque feito à coligação foi feito pelo CDS na passada semana, quando, à saída de uma reunião dos órgãos de direção do partido, o Dr. Paulo Portas colocou 2 ou 3 grandes figuras do CDS, Diogo Feio, nomeadamente, a exigir uma remodelação governamental a Passos Coelho. Eu acho que este foi a principal maldade que foi feita a esta coligação, que já dava sinais desde setembro do ano passado de um processo de desgaste interno e que agora esse desgaste fica absolutamente evidenciado. E que hoje o discurso de encerramento de Paulo Portas mais uma vez evidencia. Repare que Paulo Portas lança 1 ou 2 remoques ao Partido Socialista, mas depois basicamente faz todo o seu discurso numa lógica quase autoexplicativa, dizendo que não apenas não há alternativa, como neste momento o pior que pode acontecer é uma crise política, porque tudo é pior do que
o que pode vir aí no processo de negociação, nomeadamente das maturidades da dívida que se prevê fiquem encerrados este mês. Por isso eu penso que, de facto, a maior maldade que foi feita à coligação foi feita pelo PSD. O que me leva a dizer que, embora... Pelo CDS, peço desculpa. Que me leva a dizer que, embora o PSD tenha conseguido sobreviver a esta moção e a maioria tenha conseguido sobreviver a esta moção, foi uma sobrevivência, vamos dizer, estatística, ou seja, foi uma sobrevivência de contagem, de contabilidade de deputados. Já não é uma sobrevivência de contabilidade efetiva daquilo que são as legitimidades políticas que se adquirem pelo exercício dos poderes ou dos cargos públicos. António José Seguro defendeu uma reestruturação profunda do programa de ajustamento logo na sua primeira intervenção. Esta ideia pode ser ou não também uma pressão sobre os membros do Governo que vão negociar os prazos dos juros a pagar nos próximos anos, ainda este mês, como o Eduardo há pouco referiu? Eu penso que não, eu não teria esse alcance, até porque são duas negociações de caráter relativamente diferente e até em certa medida com interlocutores diferentes, ou seja, o que nós temos pela frente para as próximas 3 semanas é basicamente uma renegociação das maturidades das dívidas que nós temos fora do quadro dos juros, fora do quadro do empréstimo da Troika. Aquilo que nós percebemos desde há muito tempo é que por razões de acumulação de endividamento, é verdade, mas também por razões de aumento das taxas de juros de forma inusitada, por efeitos de intervenção de entidades que ainda hoje ninguém percebe como é que estão a agir desta forma impune e a destruir países uns atrás dos outros, que são as agências de rating, que tiveram agora um papel absolutamente miserável na gestão da dívida do Chipre, que agora se antevê que possam ter um papel miserável. Hoje as notícias já davam conta de um processo na Eslovénia que pode levar a um desencadear de uma necessidade de intervenção externa, exatamente por lógicas especulativas assentes nas avaliações das agências de rating. Por isso, aquilo que nós temos pela frente é, de facto, uma negociação sobre os timings de pagamento de dívidas acumuladas e de endividamentos acumulados ao longo dos últimos anos. Aquilo que o secretário-geral do Partido Socialista propôs é uma coisa que tem um outro alcance e que tem que ver com a necessidade de rever aquilo que é um memorando de entendimento que tinha duas componentes, uma componente, vamos dizer, económica financeira, que é de facto o empréstimo dos 78 mil milhões, e uma componente, vamos dizer, política, que é a componente das contrapartidas de medidas de ação política e de ação pública do Estado português como contrapartida dos 78 mil milhões de euros. Bom, e aquilo que eu penso que hoje é evidente para toda a gente é que nós teremos uma enorme dificuldade em pagar, não apenas os 78 milhões, como tudo o resto, e teremos uma enorme dificuldade em chegar lá com este conjunto de medidas que estavam inicialmente suavizadas no primeiro memorando, ou no memorando primeiramente subscrito, e que depois foram sendo intensificadas, quer por desígnio deste Governo, que achou sempre que devia fazer mais do que a Troika mandava, quer por indução da própria Troika. E 7 avaliações depois nós estamos perante um cenário que é um cenário de necessidade de revisão daquilo que é o quadro de intervenção, sob pena de, por muito que queiramos, não consigamos pagar aquilo que são as nossas obrigações. Uma pergunta de sim ou não, estamos mesmo a terminar este comentário. Francisco Assis disse que esta não era uma moção simbólica e que trará consequências na vida política. Acredita nisso? Acredito muito, porque daqui a muito poucos dias, teremos a decisão do Tribunal Constitucional que tudo leva a crer seja uma decisão desfavorável ao Governo. Aí, uma nova moção, como diria Catarina Martins. É uma nova moção. Aí os agentes políticos, a começar no Presidente da República, vão ter que tomar alguma atitude muito mais clara, porque não é possível, num regime democrático e num Estado de Direito, um Governo apresentar 2 orçamentos de Estado inconstitucionais e nada acontecer. Eduardo, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui neste Jornal Regional. Até uma próxima oportunidade. E agora as previsões do tempo para amanhã. Aguaceiros, mas ainda assim algumas abertas. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 16 graus é a máxima prevista para o Porto, 15 para Lisboa e 16 graus também para Faro. A informação está de regresso à Regiões TV mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.